Eu quero deixar claro para você aqui, em primeiro lugar, o conceito avivamento na Bíblia. Antes de lermos o texto, deixa congelado aqui. Há quase 5 anos eu tenho tentado fugir do tema e não consigo. Tenho viajado, foram 72 países até então, toda a América Latina, Europa, Ásia. E quando tudo começou, eu pensei que era um sermão como qualquer outro sermão que eu pregava. Desde então, eu não tenho saído do tema. Tenho pregado muitos temas, títulos, mas dentro do mesmo tema. O texto diz aqui: pois derramarei água sobre os sedentos e torrente de águas sobre a terra seca. Derramarei do meu espírito sobre tua posteridade e da minha bênção sobre os seus descendentes. Espírito Santo, fale conosco. Espírito Santo, tu és o agente de avivamento. Fale com a sua igreja essa manhã. Que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito. Fale com a tua igreja, com o teu povo. Nos ensine, nos instrua. Fale em nome de Jesus. Eu acredito que nós precisamos urgentemente de um avivamento. O meu conteúdo na mensagem de avivamento não vai especificamente para a parte explosiva do avivamento, mas ele começa da parte necessária e urgente de um poderoso avivamento. A terra sempre foi visitada por poderosos avivamentos. Deus nunca deixou uma geração sequer sem receber avivamento ou despertamento espiritual. Mas na verdade, meus irmãos, avivamento é uma necessidade tão urgente, que se o avivamento se tardar um pouco mais, ninguém ficará de pé. A verdade é que os próximos anos será definido a igreja que ficará de pé e a igreja que não ficará de pé. A apostasia se tornou uma realidade tão assustadora, mas tão assustadora, que hoje nós já temos no Brasil 26 milhões de pessoas que não frequentam uma igreja. Antes da pandemia eram 8, agora são 26 milhões de pessoas que não frequentam uma igreja. Nós estamos vivendo dias tão assustadores que você não consegue avivar mais crente frio. A Bíblia Sagrada ainda afirma: são dias que quem é sujo vai se sujar ainda mais, quem é limpo vai se limpar ainda mais, quem é frio vai ficando cada vez mais frio. Se o avivamento demorar, eu, você, nossas famílias, nossos filhos correm sério perigo diante da ideologia secular que o mundo está vivendo. Você acha que você consegue livrar seus filhos do TikToker, do YouTube? Você acha que você consegue livrar seus filhos da Netflix? Se os seus filhos não receberem o Espírito Santo, tão logo a Vandinha dará outro para eles. Ou nós vivemos um avivamento, ou iremos viver um sepultamento. Avivamento é aquilo que mantém a igreja viva. Avivamento é aquilo que mantém você vivo. Uma coisa que você precisa entender, meu irmão: não podemos confundir avivamento com empolgação ou entretenimento. Sabe por que o avivamento ainda não veio em muitos lugares?
porque nós estamos dispostos a viver sem Ele, nós conseguimos ajeitar a nossa vida sem o fogo do alto, nós conseguimos não mentir, conseguimos não adulterar, conseguimos não enganar, e nós nem percebemos que precisamos de um sobrenatural avivamento. O outro motivo porque o avivamento ainda não veio é porque nós estamos vivendo talvez aquilo que se pareça com o maior inimigo do avivamento, é aquilo que se parece um avivamento, mas não é. Eu estou desesperado por avivamento, eu não tenho uma outra história para contar a você a não ser aquela que Deus conta. Para mim isso se tornou um caminho sem volta, as minhas orações são voltadas para isso, as minhas súplicas são voltadas para isso, a minha pregação é voltada para isso, para onde eu vou é voltado para isso. O quanto você entende de avivamento? Se você entender plenamente sobre avivamento, eu tenho certeza que você vai clamar arduamente pelo fogo do alto. Para isso, precisamos navegar um pouco no oceano da história e compreendermos os modos operantes de Deus para derramar do seu fogo em cada geração. A primeira coisa que você vai entender é como Deus visita cada geração. Nós temos 3 textos bíblicos que vão nos ensinar um pouco o que isso quer dizer. O primeiro, Isaías 44, no versículo 3, eu gosto muito da parte: derramarei do meu espírito sobre tua posteridade e da minha bênção sobre o seu descendente. Você começa a perceber que o derramamento do Espírito Santo é geracional. Você começa a observar que Deus tem um compromisso muito grande com os seus filhos, que Deus tem um compromisso muito grande com a sua geração. Abacuque capítulo 3, no versículo 2 diz quase a mesma coisa parecida. Abacuque diz: Senhor, ouvi falar das tuas obras, estou alarmado diante dos seus feitos. Um pouquinho mais na frente ele diz: faça de novo, Senhor, opera as tuas maravilhas na nossa geração. E eu gosto muito do que Abacuque diz: aviva a tua obra, Senhor, de geração em geração. Mais uma vez Abacuque cita o termo geração, Deus prometendo derramar avivamento sobre a sua posteridade. Em Atos no capítulo 2, no versículo 39, o apóstolo Pedro também traz a mesma ideia de que Deus sempre vai visitar uma geração. Então o apóstolo Pedro diz: isso que vocês estão vendo é para vós, mas não é só para vós, é para vós, é para os seus filhos, é para os filhos dos seus filhos e todo o povo que o Senhor chamar, e é para um povo muito distante de nós. Agora, mais uma vez, o apóstolo Pedro está dizendo que aquele Pentecoste derramado naquele dia não iria ficar restrito para aquela geração, mas iria visitar geração por geração. Eu vou sintetizar o que esses 3 textos estão querendo dizer. Eles estão querendo dizer o seguinte: toda geração vai viver um Pentecoste. Esses 3 textos estão prometendo que cada geração terá uma visita do Senhor, e ele chama isso de avivamento, ou despertamento espiritual, ou de Pentecoste. Os textos deixam claro que a única esperança de uma geração sobreviver ao caos, sobreviver à apostasia, é o derramamento do Espírito Santo. Vale lembrar que Samaria estava vivendo uma apostasia terrível. Jezabel, aquela megera, construiu muitos altares e templos para deuses pagãos dentro da nação de Israel.
Por causa disso veio a fome, veio a seca, a nação sucumbiu financeiramente, sucumbiu socialmente e sucumbiu moralmente. O que acontece? Qual é a resposta que Deus dá? A resposta que Deus dá é que Elias faz o fogo descer do céu. Avivamento é isso. Avivamento é a resposta de Deus ao caos. Avivamento é a resposta de Deus à apostasia. Por isso que avivamento não é, presta atenção, uma ação direta de Deus. Vou repetir: avivamento não é uma ação direta de Deus. Avivamento é uma reação de Deus. No caso do avivamento, Deus precisa ser provocado para trazer avivamento. E duas coisas provocam Deus para trazer avivamento. Primeiro, o pecado provoca Deus. Segundo, um movimento de oração provoca Deus. Havia uma promessa que Deus livraria o povo de Israel de 400 anos de escravidão. Gente, 400 anos de escravidão. Essa promessa diz que Deus tiraria o povo de Israel do Egito através de um libertador. Você sabe, quando eu leio esses textos eu me pergunto: por que Deus esperou 400 anos de escravidão para libertar o povo? A resposta é mais simples do que a pergunta. Deus chegou em Moisés e disse: Moisés, desce ao Egito, que eu decidi livrar o meu povo, porque agora eu ouvi as suas orações. Por que eles ficaram 400 anos? Porque não oravam. O movimento de busca do Espírito Santo é que traz avivamento. Todos os avivamentos foram gerados por esses dois fatores. Sempre quando a igreja se levantou, em pecado, iniquidade, frieza, apostasia, provocou Deus. Sempre quando a igreja também moveu-se em oração, provocou Deus. Avivamento é a maior arma de Deus para mudar uma nação. Avivamento é o meio como Deus transforma uma nação inteira. Então preste atenção: avivamento não é o agir de Deus com o mundo. Todos os textos de avivamento na Bíblia são: aviva a tua igreja, aviva a tua obra, aviva o teu povo. Veja, evangelismo é a obra da igreja no mundo, avivamento é a obra de Deus na igreja. Avivamento é quando Deus atua diretamente com o seu povo, e evangelismo é quando Deus atua diretamente com o mundo. Por que não pode ter uma atuação de avivamento de Deus diretamente com o mundo? Porque o agente do avivamento é o Espírito Santo, e o Espírito Santo não pode ser dado ao mundo. João 14, verso 17, sobre o Espírito Santo diz: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós o recebeis, porque ele habita convosco e estará dentro de vós. Então você acaba de descobrir que avivamento não pode ser dado diretamente ao mundo, porque o agente do avivamento é o Espírito Santo, e o Espírito Santo jamais poderá ser dado para o mundo. Então nisso agora, apesar de avivamento ser um conceito negativo, eu sou maravilhado com esse presente do Espírito Santo que é avivamento. Por que avivamento é um conceito negativo? Porque a ideia de avivamento na Bíblia é ressuscitar um corpo morto. Quando Deus começa a levantar pregadores para pregar sobre avivamento, é porque Ele está vendo alguma coisa que não está gostando. Pode não parecer, mas a pregação de Jonas em Nínive era uma pregação de avivamento. Arrependa-se. Quando o Espírito Santo desceu em Atos, a mensagem de Pedro foi: arrependei-vos.
Quando vem a promessa em Joel 2:28, antes de Joel 2:28 tem Joel 2:12, que o Senhor diz: voltem-se para mim hoje mesmo e arrependam-se. Aí no verso 28 ele diz: depois disso, depois do quê? Depois você se voltar para Deus. Em 2 Crônicas 7:14 você tem: se o meu povo que se chama pelo meu nome se orar, se humilhar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Em Malaquias, no capítulo 4, no versículo 1, mostra o Senhor primeiro trazendo uma destruição gigante sobre a face da terra. Malaquias 4:1 é um dos textos mais emblemáticos que existe na Bíblia. Ele diz assim: pois certamente vem um dia, ardendo como uma fornalha, todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos, não sobrará raiz ou ramos. Quando eu pego esse texto, eu lembro das palavras de Jesus dizendo: não vai ficar pedra sobre pedra. Quando você lê esse texto, você fala assim: uau, isso aqui é uma profecia de destruição. Então deixe-me te dizer, a Bíblia fala para 3 povos diferentes. Tem gente que não entende isso. A Bíblia fala, em primeiro lugar, para Israel, em segundo lugar, para a igreja, e em terceiro lugar, para os ímpios. Então a Bíblia comunica com esses 3 povos. Israel e igreja não são o mesmo povo. Se você não entender isso, você vai pegar as promessas para Israel e jogar para a igreja, da igreja para Israel. Esse texto aqui está falando para o mundo: chegará o dia que não vai ficar raiz ou ramo, vai queimar absolutamente tudo. É tão verdade que o próximo texto é para a igreja. Agora eu quero vibração. Me disseram lá em Curitiba que o povo carioca é um povo animado e é o povo mais animado do Brasil. Vamos ver se é. Versículo 2, olha o que diz o texto, verso 2: mas, lembre-se, há uma promessa de destruição e fogo no mundo, tudo se queimará, mas para vocês, deixa eu te falar uma coisa, congela. Eu estava pregando em Londrina, também na igreja Batista Lagoinha. Na metade da mensagem saiu uma irmã, veio à frente e disse: não é justo. Eu disse: o que não é justo? O meu filho se matou essa semana. Ele era um rapaz novo. Não tem justiça. Eu não acho as coisas justas. Deixei ela desabafar. Quando ela desabafou, estava ela, a mãe dela e a irmã dela. Eu disse: irmã, para a mãe dela: você quer viver? Ela disse: eu quero. Disse para a irmã dela: irmã, você quer viver? Ela disse: eu quero. Eu olhei para ela, que estava desapontada, desabafando. Eu falei: minha irmã, seu filho morreu, mas você quer viver ou morrer também? Ela disse: eu quero viver. Então, se você quiser viver, a primeira coisa que você tem que pôr na sua cabeça: não existe justiça no mundo. Todos aqui que estão me ouvindo, se você que está nesse mundo quiser viver, não crie expectativas que há justiça no mundo. Não existe. Agora eu vi lá, agora assistindo o documentário lá do Rio Grande do Sul, de 242 jovens que morreram na boate, e que os pais processaram o Estado. Além de não receberem a indenização, o Estado processou eles. Olha para mim, não há justiça no mundo. Se não há justiça no mundo, de onde ela vem? Olha o que o texto diz: mas para vocês que reverenciam o meu nome, nascerá o sol da justiça,
E sabe como esse texto é poderoso? Trazendo cura em suas asas. Enquanto o mundo está com depressão, você tem cura. Enquanto o mundo está com dor, você tem cura. Enquanto o mundo está em sofrimento, você tem cura. A justiça vem com o Senhor. Você está correndo atrás de cura em lugar errado. Quando derrubaram o World Trade Center, todos os aviões por 2 semanas foram proibidos de voar. Os Estados Unidos estavam em frangalhos emocionalmente falando. Nenhum voo poderia ocupar o espaço aéreo americano. Você sabe qual foi o único voo que saiu do chão? Pousou em Manhattan o avião de Billy Graham, trazendo cura em suas asas. Eu vou te dizer uma coisa: nós estamos vivendo dias desesperançosos no mundo. É terremoto, é enchente, é assassinato, é guerra, é gente morrendo para lá. Eu não assisto mais jornal. Se você assiste o jornal, você fica assustado. Mas eu vou te dizer uma coisa: tem uma palavra de Deus, e eu te explico isso. Cada geração deve ter o azeite de seu tempo. Cada geração deve ter obrigatoriamente a palavra profética de seu tempo. E aqui nessa noite eu digo que há pessoas aqui que podem ter a palavra de Deus para sua casa, podem ter a palavra de Deus na sua família. A cura e a unção desse tempo está na boca da igreja. Tem alguém aqui que entende isso ou não? Hebreus no capítulo 12, verso 27 e 28, por favor. Eu quero que você entenda o conteúdo e o conceito do avivamento. As palavras, ainda uma vez, indicam a remoção das coisas abaladas. Isto é, coisas criadas. O conteúdo está dizendo o seguinte: tudo que pode ser abalado, será abalado. Nada ficará de pé. A política será abalada. As políticas serão abaladas. A educação das crianças serão abaladas. Aonde tiver coisa criada, será abalado. Porque nós vivemos dias de abalar as coisas abaláveis. Todos os reinos serão abalados. Todos os governos no mundo serão abalados. E você deve se perguntar: para quê? O terreno necessário para um avivamento é as coisas se tornarem terra seca. Deserto é a especialidade de Deus, porque derramarei água sobre os sedentos e torrentes de avivamento sobre terra seca. Uma das maiores maneiras de vivermos um poderoso avivamento é quando aquilo que não tem mais vida começa a florescer como um pomar. Então o terreno mais poderoso para um avivamento é a terra seca. É o caos. O texto aqui diz: a remoção de coisas que serão abaladas. Por que elas serão abaladas? De forma que permaneça o que não se pode ser. Então o conteúdo aqui é o seguinte: tudo que pode ser abalado, será abalado, para que aquilo que não pode ser abalado fique de pé. Aí você deve se perguntar: o que não pode ser abalado? Próximo verso. Portanto, agora eu quero ver, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa, isso aqui é tão forte, que o texto está dizendo que não abala a igreja do Senhor. Olha o que diz: portanto, já que estamos recebendo um reino, deixe-me te contar uma coisa. Qual é o melhor lugar do mundo para se estar hoje? Preste atenção. Todas as profecias do mundo
estão profetizando que as próximas décadas será uma década de grande colheita de almas. Todas as vozes proféticas do mundo estão falando em 1,5 bilhão a 2 bilhões de almas salvas no mundo na próxima década. Eu faço parte de um grupo de muitos servos e servas de Deus, grupo no WhatsApp, muitos servos e servas de Deus no mundo. Há ali aproximadamente 250 do mundo, são ali liderados por Sim Jacobs, Stance Campbell e outros. E todo ano eles fazem uma reunião de avivalistas, evangelistas, profetas, para orar por avivamento. A última reunião, eles estavam em 300 e poucos pastores, líderes, profetas, evangelistas, orando por avivamento, e eles gastam muito tempo nisso. Agora, olha a estratégia deles para ouvir a Deus. Meu filho, ali não tem como enganar não. Todos eles estão sentados, orando por avivamento, ouvindo Deus. Cada um tem um papel e caneta. Quando alguém ouve a voz de Deus, escreve no papel e caneta. Depois o outro escreve também, porque ele ouviu, depois o outro escreve. E se foi Deus que falou, todo o papel tem que estar dizendo a mesma coisa. Você vê? Como é que um negócio desse vai dar errado? Se não falou a mesma coisa, pode rasgar o papel. E eles estavam orando por avivamento, orando por avivamento, orando por avivamento. Deu 3 horas, ninguém tinha uma palavra para dizer. Deu 4 horas, ninguém tinha uma palavra para dizer. Quando deu 5 horas e pouco, alguém pegou o papel e a caneta e escreveu. Fechou o papel. Um outro pegou o papel também e escreveu. Fechou o papel. Um outro pegou o papel também e escreveu. Fechou o papel. Alguns 50 e poucos escreveram. Agora vamos abrir o papel. Vamos ver o que foi escrito. Você sabe o que estava escrito? Brasil. Todos estavam escritos Brasil, avivamento Brasil, 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 envio Brasil, Brasil. Deixa eu te falar uma coisa, esse ano completou aqui todo o plano de Deus para essa nação. Da uva amassada se faz vinho, do trigo amassado se faz pão, da rosa amassada produz perfume, do azeite amassado produz o azeite, da azeitona amassada produz o azeite. Presta atenção, o Brasil está nascendo com o maior avivamento da terra. Olhe bem para mim, escute bem para mim. Todas as profecias do mundo estão liberando palavras sobre nós. Esses dias falei com um pastor norte-americano. Ele disse: estamos esperando o Brasil. Tem pastores saindo de suas nações e vindo morar no Brasil, esperando o que Deus tem para essa nação. Sentei com um pastor norte-americano, ele disse: vim morar no Brasil. Falei: mas por que você veio para o Brasil? A política aqui não é, a economia aqui não é. Ele falou assim: não, eu vim para o Brasil porque eu quero estar pronto e perto quando explodir esse grande derramado do Espírito Santo. Um outro veio da Argentina, está morando no Brasil, pelo mesmo motivo. O outro veio do Chile. Perguntei ao pastor Vitor Hugo, falei: Vitor, o que você está fazendo no Brasil? Ele falou: meu irmão, há um grande avivamento nascendo em Brasil. Irmão, o melhor lugar do mundo que você poderia estar é no Brasil. O Brasil será a terra de um grande, maior e mais poderoso avivamento. Eu estou vendo isso acontecendo, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa: os homens morrem, a unção não. Os homens vão para o céu, a unção fica, eles sobem, a capa cai. Deus está levantando nessa geração novos John Wesleys, novas Catherine Kuma. Essa é a geração do começo. Sabe, todos os dias eu saio de casa e quando eu vou ministrar nas igrejas, eu fico imaginando que naquele dia
Eu posso estar colocando a mão na cabeça de alguém que vai ganhar uma nação como Evan Roberts. Você já imaginou? Eu tenho dito: Senhor, o que for fazer na minha geração, não faça sem mim. Eu falo: Senhor, me coloca aí nos seus planos. Não tem sido fácil, meu irmão. Evangelista, avivalista, sofre muito. Ele lida com o principado de uma nação, porque avivamento é algo que move uma nação. Você não tem noção da luta e das dificuldades. Não tem um dia que eu vou em alguma igreja que eu falo: meu Deus, será que esse irmão aqui vai ser aí como foi já John Wesley? Eu fico imaginando, Evan Roberts tinha 16 anos de idade, quando o Espírito Santo falou em 1906: Evan, se você orar essa oração, eu vou te dar 100 mil almas em 2 anos. Ele começou a orar: Senhor, dobra minha vida, 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 Senhor, quebranta-me, quebranta-me, quebranta-me. Por que ele começou a orar isso? Porque Deus só pode usar um homem grandemente depois de quebrantá-lo grandemente. Meu irmão, entenda isso: você precisa ser quebrantado. Se você não topar o diabo quando você estiver indo, é porque você está andando lado a lado com ele. Faz parte da nossa vida poderosa o confronto. Eu quero que você entenda isso. Deus moe a gente todo dia. É como se ele estivesse prensando para sair azeite. Deixe-me te dizer isso. Billy Graham estava pregando uma conferência para evangelista, e ele começou a orar por todas as nações, de um por um. Ao final ele pegou uma bandeira do Brasil, abraçou essa bandeira e começou a chorar sem parar. Enquanto ele chorava, o Espírito Santo disse: dessa nação vai sair o maior avivamento da terra. Deixa eu te falar, todos defendem a ideia de que provavelmente, se acontecer um avivamento, será o último. Se isso for verdade, eu olho para a minha nação, uma nação que toma um caminhão, o brasileiro saqueia a carga, tira a foto e passa por cima do morto. Uma nação que pega respirador e põe de trás de uma parede, esconde com drywall. Uma nação que mente para se dar bem, do chamado jeitinho brasileiro. Uma nação que faz questão em expor a beleza de suas mulheres com sensualidade. Meu irmão, eu tenho certeza que o que está prestes a acontecer com a gente será maior que Brownsville, Pensacola, será maior que Atos 2, será maior que o avivamento de Wesley, de Paulo em Éfeso, de Filipe em Samaria. Não tem avivamento ou despertamento ou derramado do Espírito Santo tão poderoso como que vai acontecer. Alguém me disse: como é que só tem que dizer isso? Eu digo que é bíblico: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E há uma característica nisso que o Senhor vai derramar. Escute bem isso. Eu estava pregando em Brasília, e há um espírito de suicídio entre crianças que entrou no Brasil sem precedente. Hoje no Brasil, a segunda maior causa de morte entre juniores e adolescentes já é o suicídio. Tá? Então eu estava em Brasília, fomos jantar, meu filho e eu. Uma menina entrou, bateu na porta, entrou e sentou, esticou os braços e disse: se o senhor não fizer alguma coisa, eu vou conseguir da próxima. Ela tentou suicídio 3 vezes. Lá nos Estados Unidos, a menina saiu de dentro da igreja, eu estava pregando, foi para o banheiro para puxar a corda. Você precisa entender que há uma necessidade urgente do Senhor visitar nossos filhos. Mas a promessa de Deus, quando aquela menina me contou que tinha tentado suicídio 3 vezes, eu bati na mesa e levantei e olhei para ela e disse: não foi isso que Deus prometeu. Olhei e falei: olha para mim.
A promessa de Deus não é que seus filhos seriam drogados, não é que seus filhos seriam rebeldes, não é que seus filhos seriam viciados, não é que seus filhos teriam crise de ansiedades, não é que seu filho seria desesperado, que teria problemas emocionais. A promessa está na Bíblia que a grande característica do maior avivamento que a terra já viu é que seus filhos seriam profetas. Ele iria ungir nossos filhos como profetas para visitar pais e mães. Malaquias 4 e 5, converter coração de pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu tenho visto isso na vida das crianças. Estava pregando em Miami, a criança no colo da mãe, dormindo, aproximadamente quase 4 anos de idade. De repente aquela criança acorda e a mãe começa a gritar, chorando. Eu olho para ela e desço e falo: tudo bem, o que houve? Ela falou assim: meu filho foi batizado com o Espírito Santo, acordou orando em línguas. Mas isso não é a parte mais poderosa. Ela olha e diz: ele não falava. A grande característica do que vamos viver todos, eu tenho pregado em todo lugar, é que Deus vai começar com as crianças. Você sente queimar isso aí? Quem está sentindo queimar isso aí? Eu já vi essa história, meu irmão. Essa é a profecia do Senhor: vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Até sobre os escravos derramarei do meu espírito. Está soprando e acontecendo alguma coisa sobrenatural. Sabe, eu estava pregando aqui na Advec. Todos os surdos oraram em língua estranha, foram batizados com o Espírito Santo. Haviam dezenas, daqui um pouco eu oro. Todos os surdos tomados e orando a nossa língua estranha. Você já viu um surdo batizado com o Espírito Santo? Estava pregando lá na Lagoinha, em Belo Horizonte. Mais de 250 crianças tomadas pelo Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa, nós temos que pensar nisso. A minha filha com 6 anos de idade levantou e foi no banheiro de madrugada, e eu tenho um sono leve, ouço quando ela vai com os passinhos e quando ela volta. Ela não voltou. Falei para minha esposa: Isabela não voltou para o quarto. Não, já voltou. Falei: não voltou. Quando a minha esposa foi ver, ela estava no chão, tomou um susto. Sabe o que ela estava fazendo no chão? Batizada com o Espírito Santo de madrugada. Lá em Miami tinha uma senhora sentada numa cadeira de ponta. Daqui um pouco ela levantou e começou a dizer: eu me lembro de tudo. Meu filho se chama tal, meu neto se chama tal, meu marido não sei o que. E orava em língua e falava. Daqui um pouco veio a família, abraçou ela e não parava de chorar. E eu ali sem entender muita coisa. Peguei um rapazinho que era neto, eu falei: o que está acontecendo? Eu falei assim: minha avó tinha Alzheimer. Agora ela se lembra de tudo. Eu estava pregando no Peru. Uma menina saiu do meio do povo, parou do meu lado e começou a orar em línguas. Uma criança de 5, 6 anos orar em línguas já é poderoso. Daqui um pouco levantou um homem alto, enorme, veio e ficou aqui à frente. A esposa dele, peruana, disse: meu marido quer aceitar Jesus. Então eu fui falar com ele em inglês, ele falou: ele não fala inglês. Fui falar em espanhol, ele não fala espanhol. Falei: escuta, me responda uma coisa, ele entendeu o que eu preguei? Ela disse: nada. Então como é que ele quer aceitar Jesus? Ela disse: porque tudo que você está pregando, essa menina aí está falando em russo para ele. Ele era um russo, ateu. Você tem que entender, o mover do Espírito Santo está sobrenatural, meu irmão, presta atenção. É um avivamento que vai crescer. O Senhor já está visitando famílias, já está visitando casas, Ele já está nos surpreendendo com coisas sobrenaturais. Há uma fome sendo gerada em nossos corações por algo grandioso do Espírito Santo. E eu tenho certeza que o Espírito Santo está levantando pessoas para pregar sobre avivamento, para incendiar corações, para levar as pessoas a uma fome intensa pelo Senhor.
Você sente queimar? Quando fala de avivamento, o seu coração queima? Ore em línguas por alguns minutos. Mas faça isso. Faça isso. Faça isso. Há uma presença do Espírito aqui agora sobrenatural. Há uma presença do Espírito Santo aqui agora. Ele despejou um azeite quente, cheio de unção aqui. Pega essa unção aí agora, meu irmão. Se você for por águas rasas, você vai aonde você quer. Mas se você for por águas profundas, é o rio que te leva. Gaste 3 minutos orando forte em línguas. A língua estranha produz uma união com a revelação. Teremacas, Torush, de Calabas, Xeramai de Lambas, Toruco, Xere Calabas. Qual o seu nome? O Pedro tem 15 anos de idade. Eu gostaria, Pedro, que você tentasse explicar por que chora tanto. Você sabe, Pedro, que quando Deus coloca os olhos sobre nós, não há mais volta. Pode ser que esse rapaz, o Pedro, segura ele. Pode segurar. Esteja sendo marcado com azeite quente. O Espírito Santo está dando dons de cura aqui para algumas pessoas. Te amamos, Espírito Santo. Te amamos, Espírito Santo. Vai fundo nele. Vai fundo nele. Diga, Senhor, como eu anseio por esse derramar. Diga, Espírito Santo, como eu anseio por esse derramar. Fale com ele aí. Fale com ele aí. O quanto você ama o Espírito Santo. Aviva a tua obra, Senhor. Aviva teu povo, Espírito Santo. Peça para ele uma unção fresca desse tempo. Ó Espírito Santo. Te amamos, Espírito Santo. Precioso Espírito Santo. Tu és maravilhoso. Eu vou pedir que você fique em pé no seu lugar. Levante a sua mão. Você sente esse fogo queimando?
Tu és digno de tudo. Levanta a mão e cante alto. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, e tudo é para ti. Tua é a glória. Cante o mais alto que você puder. Tu és digno. Enquanto Ele te visita, cante. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, e tudo é para ti. Tua é a glória. Com as duas mãos levantadas te exaltamos.